Alô amigos, alô brazucas, tudo bem? Estamos de volta, hein? Estamos de volta para recordar mais um grande momento do futebol brasileiro. E continuamos contando a história dos campeonatos brasileiros. Desta vez vamos recordar a edição de 1996. Você lembra quem foi o campeão? O artilheiro? A grande final? Teve virada de mesa? É o que nós vamos recordar agora. O Campeonato Brasileiro de 1996 contou com a participação de 24 clubes. Na primeira fase, os times jogaram entre si em turno único, classificando os 8 melhores colocados para a segunda fase. Cruzeiro, Guarani, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Grêmio, Goiás e Portuguesa foram os times classificados. O Cruzeiro, melhor campanha na fase classificatória, foi eliminado pela Portuguesa, oitava colocada. O Goiás passou pelo Guarani. Já o Atlético Mineiro se classificou passando pelo Atlético Paranaense. E o Grêmio eliminou o Palmeiras. Nas semifinais, o Grêmio enfrentou o Goiás. No primeiro jogo, 3-1 para o time gaúcho, em pleno Serra Dourada. Gols de Arce, Emerson e Paulo Nunes para o tricolor e Evandro descontando para o time goiano. No jogo de volta, no Estádio Olímpico, empate em 2-2. Gols de Adilson 2 vezes para o Grêmio, Lúcio e Evandro para o Goiás. No outro confronto, a Portuguesa passou pelo Atlético Mineiro, vencendo a primeira partida por 1-0, gol de Alex Alves. No segundo jogo, empate em 2-2 no Mineirão. Gols de Reinaldo e Euler para o Atlético Mineiro e Caio e Alex Alves para a Portuguesa. Assim, a grande final seria entre o vencedor Grêmio de Luiz Felipe Scolari e a surpresa Portuguesa dos Desportos do técnico Candinho. No primeiro jogo, no estádio Morumbi, vitória paulista por 2-0, gols de Galo e Rodrigo Fabre. No jogo de volta, com o Estádio Olímpico completamente lotado, o tricolor devolveu os 2-0. Gols de Paulo Nunes aos 3 minutos do primeiro tempo e Ailton aos 39 da segunda etapa. Com a vitória, o Grêmio conquistaria o segundo título brasileiro da sua história. Mas o campeonato também ficou marcado pela virada de mesa, onde os rebaixados Bragantino e Fluminense foram salvos e garantiram o direito de estar na Série A em 1997. Esta virada de mesa aconteceu devido ao caso Ives Mendes, na época presidente da comissão de arbitragem da CBF. Voltando às 4 linhas, o Grêmio foi campeão brasileiro com Derlei, Arce, Rivarola, Adilson, Mauro Galvão e Roger, Dinho, Goiano, Emerson, Ailton, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Zé Alcino. O técnico campeão foi Luiz Felipe Scolari. O tricolor gaúcho jogou 29 jogos, venceu 14, empatou 6 e perdeu 9, fez 52 gols e sofreu 34. Os artilheiros da competição foram Paulo Nunes do Grêmio e Reinaldo do Atlético Mineiro, ambos com 16 gols marcados. É o seguinte, antes de dizer quem é o nosso convidado que vai nos ajudar a recordar a conquista do Grêmio no Campeonato Brasileiro de 1996, eu faço um pedido para você, hein? Curta o nosso canal, assista os vídeos, se inscreva no Brazuca Esporte Clube, ative o sininho ali para receber as notificações do nosso canal, tá bom? E claro, compartilhe, porque com certeza você não vai se arrepender. Você vai curtir grandes momentos do futebol brasileiro aqui no Brazuca Esporte Clube, tá bom? Bom, o nosso convidado foi um dos grandes jogadores da conquista do Campeonato Brasileiro de 96. Quem não lembra daquele meio-campo? Dinho, Goiano, Emerson e Carlos Miguel, ainda tinha o Ailton na reserva, o autor do gol do título brasileiro de 1996 com a camisa do Grêmio. Quem vai nos ajudar a contar essa história foi o camisa 8 tricolor desse time. Estou falando de Luiz Carlos Goiano. Tudo bem, Goiano? Muito obrigado por atender o Brazuca e recordar esse grande momento do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que foi o título de 1996. Oi, Elias, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer poder participar com vocês. E trazer à memória, né, algo que realmente foi de uma satisfação imensa ter conquistado. Verdade. Faz tempo, né, Goiano? Já tem um tempo. Goiano, para começar a nossa conversa, como é que foi? Como é que surgiu a sua chegada ao Grêmio? Como é que surgiu o convite, a sua contratação? Até porque você havia já passado pelo Novo Horizontino, São Paulo, campeão mundial pelo São Paulo. Temos que destacar isso na sua carreira. Como é que surgiu a sua chegada ao Estádio Olímpico, ao Grêmio Futebol Porto Alegrense?
Eu cheguei no início de 95, né? Onde eu tinha uma outra proposta feita pelo Botafogo do Rio, mas eu optei por ir para o Rio Grande do Sul, até porque eu acompanhava muito o Grêmio na época da Supercopa, né? E via o Grêmio jogar, a maneira que o Grêmio jogava era mais pelo lado que eu gostava, assim, né? Um time de força, de vibração, enfim. Jogava com muito coração, né? E quando eu tive o convite para ir para o Botafogo, até a proposta do Botafogo era melhor do que a do Grêmio na época, mas eu tive a escolha, né, correta, ao meu ver, de ir para Porto Alegre para defender as cores do Grêmio. Também tinha um sobrinho do Filipão que trabalhava comigo aqui no Novo Horizontino, na época, ele era o preparador físico nosso, Darlan Schneider. E aí eu tive uma conversa com ele e tudo, né, e vi que o projeto do Grêmio era um projeto para conquistar a Libertadores da América, né, que eles haviam sido campeão da Copa do Brasil em 94. Então, eu acho que a decisão foi correta, né, não me arrependo nem um pouco de ter ido para o Grêmio, e foram anos aí, juntamente com outros amigos que chegaram naquela ocasião, e a gente fez história nesse clube tão grandioso. Pois é, né? Foi um time montado naquela temporada, né? Porque em 94, como você destacou, o Grêmio havia sido campeão da Copa do Brasil, tinha ali como referências o Pingo e o zagueiro Aguinaldo, que foram negociados. Aí o presidente Fábio Koff começou a montar um novo grupo em 1995. Mas o que você se lembra? Esse grupo começou meio desacreditado, como é que era, pelo menos perante ao torcedor? Porque era você, chegou o Dinho, o Jardel, Paulo Nunes, o Magno, né, que junto com o Paulo Nunes veio do Flamengo, mas era um grupo que, início de trabalho, que a torcida estava meio desconfiada com esse grupo, né? Sem dúvida, foi um grupo que demorou um tempo, né, para entrosar, normal, até porque, se não me engano, acho que chegaram 13 jogadores, né, o Wagner Mancini, aí logo na frente chegou o Rivarola, o Arce, Adilson, né, então muitos jogadores chegaram, e realmente teria que ter um tempo para que esses jogadores pudessem ter um conhecimento entre eles, né, ali, e pudesse dar resultado. Felizmente, as coisas deram certo, né, o Felipe conseguiu extrair desses jogadores que chegaram ao Grêmio num tempo até que rápido, né, a gente conseguiu já, se não me engano, na sexta, sétima rodada, que a gente já estava jogando junto, a gente já conseguiu já um padrão, e a gente teve também, assim, uma sintonia muito boa um com o outro, né, os casamentos, né, que a gente fala hoje no futebol, né, o zagueiro mais técnico, o zagueiro de mais marcação, um lateral que apoiava, o outro ficava, um volante que jogava mais posicionado, o outro que saía. Então, nós tínhamos o Carlos Miguel e o Arilson, que eles eram muito bons jogadores, mas diferentes, né? O Miguel mais técnico, organizador de jogo, o Arilson mais trabalhador, mais volúpio para frente, e aí você tinha o Paulo Nunes, que era muito inteligente, jogava entre as linhas, né? E você tinha um definidor, que era o Jardel. Então, aquele time realmente é um time que ficou para a história, e não foi à toa, não. É um time que deu muito certo, né? E aí nós tínhamos um comandante também que com as suas ideias brilhantes, né, conseguiu dar um padrão bom para aquela equipe pudesse sustentar dentro das competições que nós disputamos. Pois é, né? Você falou das características de cada jogador, que era fundamental, que foi fundamental nesse time, né? Mas durante a campanha, em 95, esse time era tido como um time só de guerreiros, um time lutador, muitas vezes até um time violento, mas era um time que jogava muita bola, né? Era um time, ninguém conquista, né? Só tendo uma característica, né? Só marcando, né? Você precisa marcar e você precisa saber jogar. É claro que nós, pela característica, pelo perfil dos atletas, nosso time era um time que marcava muito forte e às vezes era um pouco viril, mas quando tinha que jogar, quando tinha que
usar a técnica, todos sabiam jogar, né? Todos tinham experiência, tinham uma vivência já dentro do futebol. Tinha uma boa parte do elenco que tinha uma meia-idade, aí tínhamos os jogadores jovens que faziam parte desse elenco, Roger, Carlos Miguel, Darley, Emerson, Arilson, jogadores jovens com potencial. Então, essa mescla de jogadores mais experientes com essa juventude deu muito certo, mas era um time que tinha condição tanto para jogar como para marcar. Às vezes nós passávamos quase que todo o jogo todo, às vezes em algum momento, marcando, jogando por uma bola, principalmente fora de casa ou dentro de casa, recebendo as equipes que naquela ocasião ela representava a seleção brasileira, que era o Palmeiras, né? Então, a gente sempre sabia jogar o jogo, né, em cima de uma estratégia montada pelo nosso técnico, e eu acho que a felicidade foi imensa, porque todos tiveram muita humildade naquela época de cumprir tudo aquilo que o nosso treinador nos pediu. E como é que vocês tratavam esses adjetivos que, principalmente a imprensa do centro do país, né, classificava o time do Grêmio de violento, muitas vezes, de viril? Como é que internamente o grupo administrava essas questões, assim? Não, assim, a gente era bem resolvido quanto a isso. Acho que a gente sabia do que a gente podia oferecer. Claro que em alguns momentos chateava, né? Mas eu acho que isso até foi um termômetro para nós. Acho que sim, em alguns momentos nos motivou, né, a fazer algo diferente, né? Porque a gente sabia que o Palmeiras era um time muito técnico e nós teríamos que usar a nossa estratégia, uma estratégia um pouco mais de força, para tentar tirar a qualidade deles. É questão de jogo, o nome de jogo, né? E o jogo, às vezes você não joga só tecnicamente, às vezes você joga fazendo falta, às vezes você joga um jogo direto, às vezes você tem que jogar com ela no chão, com toques curtos, com aproximação coletiva para chegar na frente. Então, eu acho que isso aí é a inteligência do atleta dentro de campo, né, para estudar e ver o tamanho do adversário, né, a qualidade do adversário, como você pode jogar. E naquela ocasião a gente tinha muitos jogadores já bem experimentados. O Adilson era o nosso capitão, com uma visão muito boa de trás. O Dinho tinha sido campeão no São Paulo já 2 vezes, campeão mundial, então existia uma experiência na parte de trás, na parte do meio de campo ali, e aí a gente tinha a juventude na frente que não parava, né? Paulo Nunes, Jardel, Carlos Miguel, Arilson, eram todos jogadores jovens, com muita inspiração para jogar futebol. Então, teria que somente ser administrado em alguns momentos, né? Para não cair numa euforia e fazer o jogo. Acho que em alguns momentos a imprensa até nos ajudou nos motivou em alguns momentos aí para fazer grandes jogos. Maravilha. Bom, pulando um pouquinho, 95, campeão da América, vice-campeão mundial, campeão estadual, chegando em final de Copa do Brasil, aí vem a 96, né? Grêmio de novo nas semifinais de Libertadores, Copa do Brasil, campeão estadual, mas faltava o Campeonato Brasileiro. Como é que o grupo entrou no início da competição, a mentalidade do grupo em relação ao Campeonato Brasileiro? Até para recordar um pouco, na época, o Grêmio, por exemplo, chegava a jogar 90 partidas de tantas competições que o Grêmio disputava, né? Por exemplo, Supercopa, enfim. Como é que o Grêmio entrou no Campeonato Brasileiro? Qual era a mentalidade do time em relação ao Campeonato Brasileiro de 96? Eu acho que o Grêmio, assim, como 95 foi um ano vitorioso, nós entramos em 96 com muita confiança que o ano de 96 ele poderia ser também um ano em que a gente iria conquistar grandes coisas, porque em 95 nós vivemos grandes momentos, né, uma final da Copa do Brasil, né, um título do Campeonato Gaúcho, um campeão da América. Então nós entramos em 96 com muita confiança. Já no início, né, nós ganhamos a Recopa, né, lá no Japão. Então, era um time, assim, que ganhou uma confiança em 95. Então, era só mesmo manter uma regularidade daquilo que tinha sido feito. E eu acho que aí entra
o grande trabalho do Felipe, né, porque ele conseguiu dar essa regularidade para a equipe continuou desejando e lutando por títulos, e essa conquista nossa, ela não foi fácil. Nós tivemos altos e baixos dentro da competição, e ele soube administrar em alguns momentos aí, e felizmente nos mata-mata ali, a gente conseguiu passar por um grande rival, que foi o Palmeiras, que, ao meu ver, ali foi o jogo que nos encaminhou para ser campeão brasileiro, né? Porque aquele jogo ali foi um jogo que a gente sentiu que poderia conquistar, mas mesmo assim não foi fácil, ter que passar depois pelo Goiás, pela Portuguesa, foi um jogo complicado, teve expulsão no primeiro jogo da decisão, então a gente viveu até no último jogo momentos difíceis, mas eu acho que até pelo que já tinha acontecido conosco, 95 e até mesmo 96, grandes jogos, grandes decisões, a equipe estava bem calejada quanto a isso aí, e felizmente no último jogo deu certo. Pois é, o Grêmio que na primeira fase classificou em sexto, né? Teve uma fase, no final da primeira fase ali, uma sequência de derrotas, depois aí enfrentou o Palmeiras nas quartas de finais. Foi um campeonato muito difícil, né? Você lembra até de algum jogo na primeira fase importante? Eu me lembro assim de alguns jogos. A Portuguesa foi um jogo decisivo para nós no Olímpico, que nós tínhamos que vencer a Portuguesa ainda na fase classificatória, né, para a gente garantir ali a nossa classificação. Eu me lembro que nesse jogo, que antecedeu esse jogo, eu estava machucado, com o tornozelo machucado. O Felipe até pediu para que eu pudesse tomar uma infiltração e descansasse uns 2 dias para fazer esse jogo, que era um jogo decisivo para nós. Eu acabei tomando uma infiltração no tornozelo, joguei o jogo no domingo contra a Portuguesa, ou sábado, se não me engano. Ganhamos o jogo, e aí nós tivemos toda a semana ainda para trabalhar, para jogar no final de semana, mas foi um jogo assim que eu me lembro devido a desse fato, né, de ter que tomar uma injeção para jogar um jogo importante como esse, né, e naquela ocasião a gente não tinha muito elenco, o elenco nosso era um elenco reduzido, nós fazíamos muitos jogos com um elenco pequeno, então você mais jogava do que praticamente você treinava, né, então a gente fez muitos jogos ali na sequência e houve um desgaste muito grande naquele elenco. Imagino. Aí, na segunda fase, como você mesmo destacou, o Palmeiras, né? Velho conhecido, de 95, até mesmo de 96. Primeiro jogo, virada do Grêmio no Estádio Olímpico, com uma participação sua, né? Sim, eu tive a oportunidade naquele jogo de fazer o terceiro gol de cabeça, né? Foram 3 gols de cabeça, né? Se não me engano, o Emerson, o Zé Afonso, e eu fiz o terceiro. Eu vejo que esse gol foi importante, não só para mim, mas para a equipe, porque aquele gol, na contagem geral, nós vencemos o confronto de 3-2. Então, esse terceiro gol do Grêmio que eu fiz, ele foi o meu 10º gol em 96. E eu sempre fiz, todo ano eu fazia alvos, tinha objetivos dentro do ano. Eu sempre colocava que eu queria conquistar isso, eu queria fazer tantos gols, enfim. E eu tinha feito um alvo, um objetivo de 10 gols. E no primeiro tempo do jogo, nós saímos perdendo de 1-0. E eu cheguei no vestiário e eu tinha recebido o terceiro cartão amarelo. Eu não iria jogar, e como eu não joguei em São Paulo, eu pensei, eu tenho 45 minutos para cumprir o meu objetivo, que é fazer o meu 10º gol. Então, aquilo veio na memória, tudo aquilo que eu tinha planejado lá no início. Então, sim, certamente, quando veio a minha memória, porque algo estava preparado para frente, né? E eu tive a felicidade, não só de fazer o meu 10º gol ali, mas também fazer um gol que deu a diferença para a gente passar para a semifinal. Oi, foi um gol de centroavante, hein? Chegada forte na área, de cabeça. Eu sempre procurei chegar próximo à área, às vezes entrar na área. Eu sempre fui um jogador que sempre me cuidei muito na parte física, um jogador assim que
tinha um condicionamento físico bom. Você tem uma parte que eu posso ver como boa. Eu, às vezes, nem falo que eu não fui um grande jogador, mas eu fui um jogador muito aplicado em tudo que fazia. Jogador, fisicamente, eu me preocupava, porque eu teria que correr mais do que os outros para sobressair, porque talvez eu não tivesse a técnica da maioria dos volantes, dos segundos volantes que tinha no Campeonato Brasileiro, mas, de alguma forma, eu teria que cooperar. E aí eu sempre tive na minha mente o condicionamento físico e as bolas paradas. Eu sempre trabalhei muito bola parada, às vezes entrava na área para cabecear, ou cobranças de faltas, chutes de fora da área. Então, eu sempre trabalhei um pouco a mais daquilo que me pedia, e felizmente nesse jogo, foi um jogo onde, se não me engano, o Clebão tinha sido expulso e existia um espaço ali. Quando eu toquei a bola para o lado de direito, se não me engano, o Arce fez uma jogada combinada com o Ailton, e eu vi o espaço. Quando o Ailton deu o corte, ele ia cruzar de direito, ele cortou para a esquerda, e eu sabia que ali a jogada que ele teria seria levantar na área. E eu entrei no espaço, entrei para preencher um espaço que tinha nas costas do zagueiro, e antecipando o Cafu, e ela foi naquele lugar perfeito, e eu tive a felicidade só de cabecear, mas foi uma jogada bem feita pelo Ailton. Verdade. Depois, nas semifinais, o Goiás, né, que era uma das surpresas do campeonato, junto com a Portuguesa. Tinha um bom time, o Goiás, destaques com o Lúcio, o baixinho Dil, de 1,50 m e poucos. Como é que você lembra desses confrontos contra o time goiano? O Goiás, todos os jogos que nós fizemos contra o Goiás sempre foi jogo difícil. O Goiás, pelo clima, né, Goiânia é muito seco. Em alguma época, às vezes que nós jogamos lá, nós sofremos goleadas ali. É complicado jogar ali. O Serra Dourada na época, um campo grande, um campo fofo, e nós sentimos muito saindo aí do sul, que era um clima mais ameno, para jogar lá. Então, quando nós pegamos o Goiás, houve um temor da nossa parte, assim, não pelo time em si, mas pelo clima, enfim. E também o Goiás, dentro do Serra Dourada, sempre foi muito forte. E a gente foi respeitando muito o Goiás. A gente foi respeitando muito o Goiás e fizemos um jogo muito bom. A gente não esperava abrir essa semifinal com tantos gols, né? Se não me engano, foi 3-1, não sei. Um negócio assim, 2-0. Isso, 3-1. E para nós, assim, foi surpresa, porque nós fizemos um jogo perfeito. Eu me lembro que o Felipe, nesse jogo, ele conversou comigo, pediu para que eu fizesse uma marcação meio que individual em cima do Lúcio, que era um jogador que desequilibrava, jogador que tinha uma transição muito rápida, do meio para frente, e eu fiquei meio que individualizei a marcação em cima dele. Foi um jogo que praticamente não joguei, mas também tirei todas as movimentações do Lúcio ali, pelo menos dificultei um pouco, e a gente saiu vitorioso naquele jogo. E depois empate no Olímpico, 2-2, né, com o Olímpico lotado. Aí a grande final contra a Portuguesa, outra surpresa na competição. Para mim tinha um timaço, Zé Roberto, Rodrigo Fabre, Alex Alves, Galo, capitão, Klemer, era um timaço aquele time da Portuguesa do Candinho. O que você se lembra primeiro dos preparativos, aquela semana decisiva do jogo de São Paulo, né? Também do último jogo no Olímpico. O que você lembra de bastidores, dos preparativos? O clima era totalmente decisão. A Portuguesa, o país todo, praticamente quase o país todo, adotou a Portuguesa como o time do favorito. O que você se lembra desses bastidores da grande decisão, da grande final contra a Lusa? Eu me lembro, assim, que para nós foi uma semana igual às outras. Eu acho que, assim, a gente tinha até uma confiança a mais para sair campeão nesse jogo, nessa decisão. Porque, assim, se você analisasse tudo aquilo que a gente já tinha feito, já num período bem próximo, nós vínhamos de conquistas importantes. Então, assim, se existisse um favorito para aquela decisão, seria o Grêmio. Claro que a maior parte, como você falou, né,
tirando os gremistas, todos eram portugueses. Mas a gente tinha confiança muito na nossa equipe e nós não conseguimos fazer um grande jogo. O primeiro jogo nosso foi um jogo ruim, um jogo com pouca inspiração. No primeiro gol houve a expulsão do Marco Antônio e nós perdemos um pouquinho assim o equilíbrio do jogo. Eu acho que se a Portuguesa naquele jogo, se a Portuguesa forçasse um pouco mais, tivesse mais interesse em continuar jogando, eles poderiam abrir mais e eles poderiam definir o título ali. Só que, felizmente, eles conseguiram ainda fazer mais um gol, mas eles tiveram o controle do jogo, né? E nós escapamos ali de não ter perdido de mais gols. Mas mesmo perdendo de dois gols, houve um abatimento, porque nós não esperávamos nesse primeiro jogo ser batido pela Portuguesa, mas ao mesmo tempo houve também uma preparação para o segundo. E o nosso time, ele em alguns momentos, pelas conquistas, pelos grandes jogos que foram realizados, às vezes a gente teria que ser cutucado, ou teria que ser, de repente, ali, experimentado pelo adversário, e foi o que aconteceu. Nós chegamos no vestiário, todo mundo de cabeça baixa, e eu me lembro que o Filipão chegou e falou, eu acredito em vocês, eu acredito que dentro dos nossos domínios nós conseguimos fazer 2 gols na Portuguesa, então nada está perdido. E eu me lembro que, assim, muitos de nós estavam sentados no banco, assim, com a cabeça baixa, e todos, a maior parte foi levantando, sem dar uma palavra, mas todo mundo levantou a cabeça e saiu para o banho, e aquilo ali entrou. Principalmente, eu me lembro dessa ocasião, porque para mim serviu. Eu estava também, assim, chateado, e aquilo, quando ele falou que dava, que ele acreditava, essa palavra, ela entrou, e eu também absorvi aquilo, e entendi que dava. Então, eu acho que ali foi um ponto de partida, fizemos uma semana bem concentrada, uma semana com os pés no chão, né, como se faz, né, preparando, cuidando de todos os detalhes, o que a gente tinha que fazer, né, uma intensidade alta, né, e felizmente o jogo, ele estava inicialmente para, se não me engano, para as 17 horas, foi um pouco mais tarde, se não me engano, às 19 horas, e isso para nós foi bom, porque... 19 horas. E foi um período que estava quente em Porto Alegre, e o nosso time precisava de um clima bom para ter uma intensidade mais alta, e quando passou o jogo para as 19 horas, eu ainda comentei com o Paulo Nunes, comentei com alguns meninos ali, que nós seríamos campeões, porque nós encontraríamos um clima mais fresco, e um clima mais fresco para nós, que era acostumado a jogar mais no frio, a gente iria dar uma resposta melhor. E, felizmente, nós fizemos um jogo brilhante. Eu acho que os primeiros 20 minutos ali era para a gente ter feito uns 3, 4 gols, e depois sofremos alguns contra-ataques ali, mas, felizmente, caiu, né, nas nossas mãos essa conquista. Não foi fácil, foi uma conquista difícil, mas muito comemorada, e hoje a gente vê o quanto é difícil ser campeão. Às vezes, quando você está inserido num processo, disputando um campeonato, às vezes você acha que é fácil, e não é. Né? Toda conquista, ela tem o seu preço, e ela não é sempre. É muito difícil. Então, eu vejo o Grêmio, que venceu há pouco aí, né? Passou essa fase vitoriosa, e agora vive um momento de dificuldade. Então, tem que aproveitar esses momentos bons, porque às vezes eles duram tempo e acabam, e depois você tem que reconstruir de novo, ou você tem que construir uma nova história. Então, felizmente, aquele grupo foi um grupo muito vitorioso. Verdade. E até quero que você fale de uma das figuras que se tornou herói desse título, né? Chegou no clube em 96, meio contestado durante a campanha, mas que acabou sendo o herói, que foi o Ailton. E até acabou sendo importantíssimo na conquista. Não, sem dúvida. O Ailton sempre foi um companheiro, né, muito bom profissional, um cara que veio do Rio de Janeiro, e naquela ocasião tinha-se algumas restrições quanto aos jogadores carioca, que era preguiçoso, que não gostava de treinar, e o Ailton, pelo contrário, cara, o Ailton treinava muito, o Ailton era muito aplicado, um cara de grupo, só que ele veio para substituir o Arilson.
E o Arilson fez um 95 que deixou saudade para todos, né? Muita intensidade, jogador de drible, jogador de finalização. Então, não era fácil substituir o Arilson. E realmente houve, por parte do torcedor ali, uma rejeição, mas ele era muito bem quisto, muito elogiado pelo grupo de atletas. Então, o Filipão também, até pelo esforço dele, né, de querer dar uma resposta, o Filipão também abraçou ele, sempre deu muita moral para ele, e ele foi até aquele jogo onde a gente sabia que todos seriam importantes, mas a gente não imaginava que poderia cair no colo dele. E geralmente essas finais, assim, se você buscar na história, sempre essas são as oportunidades que tem para se levantar aquele que está no chão, né? E eu me lembro que a gente estava aquecendo assim, ele estava bem na dele, assim. O Ailton nunca foi um cara para ficar sozinho, ele sempre foi muito brincalhão, e eu vi assim que ele, nós fazendo o aquecimento, eu vi ele um pouco, não triste, mas assim, pensativo, né? E eu brinquei com ele, eu falei assim, Ailton, esse é o momento que Deus usa para exaltar aquele que às vezes está embaixo, né? Esses são jogos que de vilão você passa a ser um herói. E aí passou ali tudo, e ele entendeu o que eu falei para ele naquele momento, mas a gente nem falei por falar também, não tinha convicção do que eu estava falando, mas veio na hora ali, falei para ele. E aí teve a situação do Dinho, né, na saída do Dinho. Eu, sinceramente, fiquei sabendo depois, eu não ouvi o Dinho falando isso pro Filipão, mas depois houve um relato, o Filipão falou, quando ele saiu para colocar o Ailton no lugar dele. Então tudo cooperou, né? Então, eu falo assim, veio presentear e coroar um grupo que foi montado, um grupo que trabalhou em cima de uma ideia o tempo todo, e sempre foi um grupo também muito respeitador. Nós temos no WhatsApp, esse grupo nosso de 95 e 96, nós nos falamos todos os dias. Nós nos cumprimentamos, quando tem aniversário, todos fazem questão de passar uma mensagem. Então, esse grupo, ele foi formado e ele foi conservado. Então, você vê tanto que a gente tem um carinho, um apreço por todos. Então, sem dúvida, marcou muito essa época aí. Outra pessoa que eu quero que você comente, para mim, uma das maiores duplas de volantes da história do Grêmio, Dinho e Goiano, essa parceria com o Dinho, como é que era? Cara, o Dinho, assim, eu não sei se eu completava ele, mas ele me completava. O Dinho posicionava muito bem, sempre posicionou muito bem, e ele me dava a condição de saída. Então, como eu era um jogador, o condicionamento físico meu era forte, então eu poderia sair. Claro, eu tinha a minha responsabilidade de marcação quando nós não tínhamos a bola, mas eu tinha uma liberdade, praticamente 90% dos dois que saíam para frente era eu. O Dinho ficava muito bem posicionado, então é difícil, geralmente quando você joga com dois volantes, às vezes tem aquela alternância, você acaba às vezes tendo que ficar para o outro sair, e o Dinho não, o Dinho é aquele cara que sempre posicionou muito bem, ele sempre iniciava muito bem o jogo, era um jogador que não saía muito dos lados do campo, mas jogava muito, muito bem parado ali, e a gente deu muito certo, cara, e era um cara que eu respeito até hoje, tenho um amor, um carinho grande por ele, a gente se fala, e eu sei que também ele tem esse sentimento por mim. Foi uma dupla que a gente não foi tão amigo fora de campo, como a gente deu certo dentro de campo, entendeu? A gente tinha uma parte dentro de campo de uma afinidade acima da média. Perfeito. Fora de campo, eu tinha minha vida de casado, ele também teve uma época que ele casou, depois se separou, assim, mas ele gostava muito ele sempre teve um bom relacionamento com Paulo Nunes, já era um outro tipo de amizade. Isso, claro que não tem nada a ver, assim, para a gente ser amigo, mas comportamento, não comportamentos diferentes, mas
escolhas diferentes. Vidas diferentes, né? Isso, vidas diferentes, mas assim, eu sempre respeitei a maneira dele viver e ele sempre me respeitou a maneira que eu escolhi para viver. Então, assim, quando eu falo com ele, sempre eu tenho a oportunidade de estar falando com ele no telefone, sempre é uma alegria muito grande, porque ele me ajudou muito aí no Grêmio. Falando em vidas diferentes, reza a lenda que Filipão e também o Cacalo, que era vice-presidente de futebol na época, iam até as boates, enfim, danceterias, buscar alguns jogadores desse grupo. Isso é verdade, Goiano? Eu sempre teve essa conversa, cara. Em alguns momentos eu acho que sim. Eu não fazia parte dessa turma, porque eu sempre fui muito caseiro, assim, né? Terminava os jogos, eu ia para casa. Mas existiam as conversas, assim, nos momentos de folga, um ou outro, né? Que tinham solteiros também que teriam um pouco mais de liberdade quanto a isso, né? Mas foi um grupo, assim, cara, que foi prazeroso, sabe? De poder ter oportunidade de jogar. Nós vivemos grandes momentos ali, e os momentos difíceis, a gente soube se unir para vencê-los. Então, acho que é um grupo que ficou na história, assim, e eu particularmente aprendi muito com os dirigentes, aprendi muito com o Felipe, com as pessoas. Hoje eu estou num cargo diretivo, né, de um clube, então eu tenho muito como referência como eu fui tratado aí no Sul. Hoje o Novo Horizontino é um clube do interior de São Paulo que as pessoas falam muito bem, pela gestão dos profissionais que hoje estão na frente do clube, que nós temos um presidente também que é ex-atleta, e eu sou o executivo de futebol aqui no Novo Horizontino, já fazem praticamente quase 10 anos, e se tem algo que eles elogiam aqui no clube, é o comportamento e como as pessoas são tratadas. Então, eu aprendi isso muito com os dirigentes quando eu fui para o Grêmio. Cacalo, César Pacheco, Fábio Koff, seu Verardi, que já faleceu, a Verinha, a Isabel, e aí tinha o staff ali, Pedrão, tio Silvio, os funcionários, o Zezinho, massagista que está até hoje, os médicos, né, o doutor Rabaldo, o Márcio Bolzoni, enfim, que agora não está, o Alarico. Então, assim, bons profissionais, sabe? São pessoas do bem. Então, eu acho que, assim, o sucesso, ele não veio por acaso. O sucesso, ele veio porque tinha bons profissionais trabalhando, profissionais ajudando a fazer a gestão e resolvendo os problemas do dia a dia. Então, eu aprendi muito e hoje eu levo muito para a minha vida hoje aqui no clube, tudo aquilo que eu vivi lá naquele ano de 95 e 96. Novo Horizontino, que você tem história também, né? Está marcado na história do clube, como jogador. Eu comecei aqui, né, Elias? Eu cheguei de Goiás com 18 anos para 19, o clube que me projetou, joguei 2 anos de base, profissionalizei em 89, em 90 nós já chegamos a jogar a final do Campeonato Paulista, pela decisão caipira, era o meu 2º ano como profissional, então ali foi uma projeção, né, apareci bem no cenário, então devo muito a esse clube. Hoje é o clube gerido pelos filhos do presidente naquela época, né, hoje quem comanda o Novo Horizontino é o filho do Dr. Jorge Ismael de Bias e o primo, então quer dizer, eram jovens com um pouco mais de idade do que eu, eles têm 55, 56 anos, e hoje são os responsáveis pelo Novo Horizontino aqui, então existe também aqui um staff bem legal, pessoal bacana, vivemos o dia a dia com dificuldade normal de todos os clubes, mas a gente tem uma ideia bem própria aqui de tentar resolver os problemas e seguir com os profissionais que nós iniciamos o projeto lá atrás. Maravilha. E, Goiano, você que está longe aí, acompanhando o Grêmio hoje, com o comandante da sua época, Luiz Felipe Scolari. O Grêmio, como você falou durante a nossa conversa, esse processo de transição, né? De uma fase vencedora, agora passando por esse processo de transição, mudança de time, de treinador. Só que esse processo atualmente, Goiano, está acarretando que o Grêmio está na zona de rebaixamento de um campeonato brasileiro e vivendo uma crise, olha, que há muito tempo eu não vi no Tricolor. Até tivemos manifestações da torcida,
Como é que você está analisando de longe esse momento do Grêmio? E você confia que o Luiz Felipe Scolari hoje possa ajudar a reverter essa situação do Grêmio? Ô Elias, eu estive aí há pouco, né, no jogo que o Grêmio jogou com o Bahia. Eu tive a oportunidade na sexta-feira fazer uma visita com o Felipe. Nós jogamos no sábado contra o São José, de manhã 11 horas, e eles jogaram às 19 horas contra o Bahia. O Grêmio, claro que ele vive hoje um momento difícil, né? É um momento que a maior parte dos clubes, em algum momento, vai viver. Eu acho assim que agora entra o staff, entra as pessoas que hoje estão à frente do Grêmio para resolver esse problema. Eu acho que essa manifestação do torcedor, eu respeito e sempre procurei honrar o torcedor quando eu estive dentro de campo. Eu acho que o torcedor, ele tem que ajudar nessa hora, porque ele faz parte da recuperação do Grêmio. Ele não pode ir lá fazer uma manifestação e de repente, tirar a confiança ou colocar pressão num time, num grupo que já está pressionado. Eu acho que existe um outro tipo de manifestação que talvez seja um pouquinho mais inteligente da parte deles, que é uma manifestação de apoio, de ir lá e falar assim, nós estamos com vocês, nós acreditamos. Porque esse grupo, conhecendo ali um pouco que eu fiquei ali, esse grupo ele vai sair dessa situação. É um grupo que está se qualificando, é um grupo que ainda tinha muitos jogadores machucados, jogadores que estão voltando de lesão, não é um grupo que ele está inteiro, é um grupo que está bem quebrado, é um grupo que tem muitos jogadores sem ritmo de jogo, os nossos dois zagueiros que fizeram história, né, o Jeromel e o Kahneman ainda não estão com ritmo ideal de jogo, mas tem grandes jogadores, o próprio Douglas Costa, que ainda não entrou assim na condição ideal, chegaram agora o Vila Sante, o Campaz, bons jogadores. Esses jogadores têm que encontrar, mesmo nessa situação difícil, um ambiente bom de trabalho, porque certamente eles vão render mais e daqui a pouco o Grêmio vai engatar umas vitórias aí e vai sair. A diferença, ela é pequena, eu não vejo uma diferença tão grande. Se tivesse uma diferença grande, aí eu falo assim, mas é uma diferença pequena, o Grêmio ainda tem uma partida a menos, dá para abaixar essa pontuação aí e tentar sair ainda no meio da tabela do próximo do retorno aí, sair dessa condição e pensar para frente. Pensar em reestruturar a equipe, né, ter outros jogadores, de repente, com potencial, para ali na frente fazer história. Então, esse é o momento que todos precisam dar as mãos e tentar resolver esse problema. Não pode ser só o treinador. Eu acredito muito no Felipe, eu acredito na gestão dele, mas essa gestão somente dele, eu acho que não. Eu acho que aí tem que entrar todos. O apoio de todos aí, da parte do presidente, todos mesmo. E aí incluindo o torcedor. Porque o Grêmio, quando ele conquistou. Ele não conquistou só com o treinador e só com os atletas. Aquela decisão de 96, nós ganhamos por eles, porque eles assistiram o jogo de pé. Então, quer dizer, o Grêmio não foi campeão só com os 11, os 12, 13 jogadores que entraram em campo ou pelo Filipão, mas foram campeões com eles também, e eles fizeram a parte deles. Então, não é porque uma parte não está funcionando que a outra tem que sentir o direito de ir lá e ofender aqueles que, porventura, não estão fazendo. Então, acho que cobrar profissionalismo é uma coisa. Agora, levar pressão para dentro do clube, eu não vejo isso de forma inteligente, mas respeito, né, e continuo torcendo aí para que esse momento acabe o mais rápido possível e que eles consigam comemorar vitórias daqui para frente. Você chegou a passar por um momento parecido como esse, como jogador, na época do Grêmio? Sim, passei em 97, nós fomos campeões em 95, 97, 96 a gente foi campeão brasileiro, 97 nós tivemos que jogar a última partida no Rio de Janeiro contra o Fluminense, se não me engano, ter que ganhar para não ser rebaixado. Então, eu falo assim, esses momentos, todos os clubes vivem. O problema é saber, tentar resolver com mais gente. Você não pode tentar resolver o problema sozinho. Quanto mais gente tiver ao seu lado para resolver esse momento difícil, melhor. E principalmente o torcedor. Eu acho que o torcedor é um grande aliado. Se o torcedor debandar, achar que esse não serve, tem que tirar aquele, tem que jogar Elias, tem que jogar não sei o quê, tem que jogar o Guilherme
Azevedo, não existe isso. Nós temos que respeitar quem está lá na frente e apoiar os caras. São profissionais que estão ali e com certeza eles vão sair dessa situação, porque é um clube que tem camisa, né, tem bons jogadores. Claro que o ambiente de pressão tira a confiança, né? E nós precisamos, de repente, melhorar o ambiente, trazer um ambiente de segurança para que esses atletas consigam render o máximo deles. Verdade. O que significa o Grêmio na sua vida? Cara, o Grêmio significa muita coisa. Eu não posso falar que o Grêmio significa tudo, porque esse tudo tem algumas prioridades na minha vida, né? Mas o Grêmio, ele significa talvez o melhor clube que eu joguei dos 11 clubes que eu atuei, né? Eu vivi grandes momentos aí dentro, eu vivi momentos difíceis, e eu conquistei algo que não conquistei em nenhuma outra equipe. Eu fui campeão do mundo com São Paulo, mas eu não estava jogando, eu estava no banco. Então, o sentimento daquele que ganha no banco é diferente do sentimento daquele que ganha jogando. Então, eu sempre achei assim que sempre falei das conquistas quando eu estava em campo. Então, é um sentimento diferente. Então, o Grêmio, ele tem um grande significado na minha vida e sem dúvida, foi o melhor clube que eu joguei durante a minha carreira. E para encerrar o nosso papo, já te agradecendo aí por atender o nosso canal, o Brazuca, para recordar essa campanha de 1996, eu sempre encerro a entrevista com o nosso convidado, escalando o time campeão e o convidado definindo esse time em uma frase. Vou fazer isso com você também, Goiano. Vou escalar aquele time do Grêmio e você define em uma frase, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Darley, Arce, Adilson, Mauro Galvão, coloquei o Mauro Galvão porque ele jogou a final, né, contra a Portuguesa, Rivaroli, Roger, Dinho, botei o Ailton porque fez o gol, autor do gol do título contra a Portuguesa, Luiz Carlos Goiano, Emerson e Carlos Miguel, Paulo Nunes e Zé Alcindo. O técnico Luiz Felipe Scolari. Define esse time em uma frase, Luiz Carlos Goiano. Eu vou definir com uma palavra, fantástico. Fantástico, é verdade. Conversamos com Luiz Carlos Goiano, campeão brasileiro em 1996 pelo Grêmio. Goiano, muito obrigado por atender o Brazuca. Até uma próxima vez, hein? Valeu, Elias. Um grande abraço, sucesso para você. Deus continue te capacitando aí. Grande abraço. Abração. Tchau, tchau. O Palmeiras recebe o Grêmio. Ailton, olha o cruzamento para a área, toque de cabeça. Gol! É do Grêmio! Luiz Carlos Goiano! 34 e 30 do segundo tempo na jogada do Ailton.